Sexta-feira é dia de Data Vénia. Por esta hora, às 21h15, lançamos sempre o nosso programa com a descomplicação da linguagem jurídica. Nós hoje temos Luís Menezes Leitão, bastonário da Ordem dos Advogados. Vai ser uma conversa com o Dr. Paulo Ferrinho, o nosso anfitrião do programa Data Vénia. Paulo, desta vez passo para ti a bola. Obrigado, Paulo. Mais um Data Vénia desta semana. Nesta quarta temporada, já vamos no 28º programa, e hoje vamos falar sobre o que é a prescrição no direito penal. Tem sido em voga, nomeadamente com estas últimas decisões do Tribunal, sobretudo do Tribunal Central de Investigação Criminal, que se falou muito da prescrição em termos criminais. Hoje vamos falar um pouco sobre o que é este Instituto Jurídico e tentar descomplexificar esta linguagem que tem sido, de alguma forma, massificada pelos jornais, de uma forma muito técnica, e vamos ter um convidado, insigne convidado, nada mais que o Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, o professor Luís Menezes Leitão, uma figura, além de advogado, é um insigne professor de Direito. Portanto, vou ver se consigo passar nesta prova oral no final deste programa, porque o seu professor é uma das figuras mais importantes também na produção doutrinária no direito em Portugal. E antes de lhe passar a palavra, dizer qual é a nossa base jurídica para hoje é o Código Penal, que é o Decreto-Lei número 48/95 de 15 de março, já com sucessivas alterações, e basicamente a partir do artigo 118 e seguintes, que é da prescrição, e do 122. Basicamente, antes de passar à palavra, só dar assim uma resenha histórica da prescrição. A nossa Constituição portuguesa não permite crimes e penas e medidas de segurança imprescritíveis. Isto é, tem que haver um plano e tem que haver uma data para que os crimes sejam perseguidos, punidos, sentenciados e cumpridos. Isto é, porquê? Porque se a prescrição no nosso Instituto Jurídico serve para várias questões. Primeiro, proteger a dignidade da pessoa humana, os princípios da necessidade, da proporcionalidade e da intervenção mínima e da culpa, conflitua com a segurança jurídica e a paz jurídica. Se não houvesse essa prescrição, era o pêndulo, a espada sobre a cabeça permanente, também cria uma enorme insegurança para os cidadãos. Coloca em crise o exercício do direito de defesa, põe em causa o princípio da inocência do arguido e, sobretudo, a exigência de um processo equitativo, efetivo e feito num prazo razoável, como diz não só a nossa Constituição, como também a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Convenção Europeia. Dizer também, rapidamente, as prescrições são muito antigas, não surgiram só com este processo mais mediático que nós todos temos assistido, não é? As prescrições já vigoram desde o século XVIII a.C., com uma coisa que se chamava Lex Julia, de adultérios coercidis. Basicamente, em Portugal, começou no século XIX, através do sistema prescricional romano, e que se mantém permanente até agora, desde das chamadas ordenações afonsinas até à presente data. É importante sublinhar que a descoberta da verdade material no processo penal não pode ser conseguida a qualquer custo, nem o Estado e o jus punendi, a possibilidade de punir do Estado pode ser eterno. Portanto, tem que haver margens de segurança para todos os nossos cidadãos. É necessário recorrer a princípios de concordância prática, que é um jargão jurídico, para tentar equilibrar o que é a função punitiva do Estado e o direito ao arguido de ter a sua paz e segurança jurídica, e para isso existem algumas teorias relativamente à prescrição. O professor certamente saberá melhor do que eu: a teoria do esquecimento, a teoria da expiação do criminoso, a teoria da piedade, a teoria da dispersão das provas, a teoria da emenda, a teoria psicológica, a teoria orientada por princípios da política criminal, que basicamente é portuguesa, a teoria da presunção da negligência do Estado, a teoria da exclusão do ilícito e a teoria da analogia civilística. Portanto, são todas as teorias que informam a doutrina sobre a prescrição. O Supremo Tribunal de Justiça já há muito tempo vem dizer que os castigos ser o castigo demasiado longo relativamente à data da prática desse facto deixa de ser justo quando se afasta do processo, sobretudo porque o processo penal, antes de passar a palavra, tem dois fundamentos, tem fins e fundamentos que não podemos ignorar.
que é o fundamento, que é o porquê, é o proteger o bem jurídico, é por isso, é o fundamento do direito penal, e depois tem a finalidade, que é para quê? Que é a prevenção geral, a prevenção especial e a paz e a segurança jurídica. Portanto, quando não conseguimos condenar em tempo útil, torna-se essa condenação ineficaz. Portanto, deixa de ser uma pena no sentido das finalidades, para começar a ser, de facto, algo que está completamente externo à vontade do próprio Estado. Basicamente, e não querendo alugar muito mais, só dizer que trazer agora, esta é a parte mais doutrinária, e agora vamos tentar desconstruir com o Sr. Professor esta questão. Sr. Professor, muito obrigado pela sua presença, é um gosto, é um privilégio ter-me no programa da ATVN. A primeira pergunta é a pergunta sempre mais difícil. Concorda com as prescrições ou é mais inclinado para o sistema anglo-saxónico, onde não há prescrições? Muito obrigado pela sua presença. Eu espero ter passado da prova oral, basicamente. Muito obrigado. Sim, antes de tudo, vamos lá ver, não é exatamente correto dizer que no sistema anglo-saxónico não há prescrições, porque há muita variação entre Estados. Alguns têm o que se chama precisamente o Statute of Limitations, que estabelecem, no fundo, situações de prescrições. Noutros casos, de facto, isso não ocorre e, efetivamente, é possível perseguir uma pessoa criminalmente ao fim de décadas de ter cometido o crime. Eu devo dizer que me parece, de facto, isso um atentado aos direitos humanos, porque o que se verifica neste âmbito é o seguinte: nós, em princípio, acreditamos que a pena tem uma função punitiva, mas também tem uma função ressocializadora e, portanto, o que significa neste caso que, perante o crime que ocorreu, efetivamente o Estado deve punir e a pessoa deve cumprir a pena, e é essa a forma, como costuma dizer, de pagar a sua dívida à sociedade. Agora, quando sucede também com as dívidas civis, quando passa muito tempo, considera-se que já não é correto estar a exigir o cumprimento dessa dívida. E relativamente à prescrição, é precisamente o problema. Se a pessoa, embora tenha cometido um crime há muitos e muitos anos, se neste momento está totalmente integrado na sociedade, o crime está esquecido, as eventuais vítimas também não reagiram relativamente a essa situação de crime. Enfim, seria no fundo não acreditar no princípio da ressocialização penal e perseguir alguém por uma coisa que praticou muitos anos depois. Portanto, ou seja, neste quadro sucede, tirando casos excepcionais, que aparecem neste âmbito, como por exemplo os crimes contra a humanidade, mesmo a nível internacional se entende que não devem ser suscetíveis de prescrição, e precisamente por isso recorde-se designadamente as prescrições aos criminosos nazis, que continuaram a surgir. Mas, Soutor, nós em Portugal também temos crimes imprescritíveis. Dou-lhe, por exemplo, o exemplo do Código de Justiça Militar nos crimes de guerra, que é um pouco a antinomia em relação a essa questão. Foi tudo à parte, e também já não temos guerra, deve-se dizer, há muitos anos. Tivemos a guerra colonial, embora nem fosse bem uma guerra, porque era considerado o território nacional e, portanto, seria mais uma questão de sublevação neste âmbito, propriamente guerra com um país estrangeiro. Neste quadro, deve-se dizer, precisamente por esta indicação, quanto a estas questões relativamente à prescrição, nós temos neste quadro, de facto, a necessidade de estabelecer no fundo, por assim dizer, uma renúncia do Estado ao seu direito de punir a partir do momento em que a pessoa já está totalmente ressocializada e, de facto, não se justifica perturbar a integração na vida social com essa situação. Se nós tivéssemos, de facto, não tivéssemos a prescrição, o resultado seria que as pessoas continuam a ser perseguidas, por exemplo, na sua velhice, por crimes que tinham praticado na sua juventude. E isso, a meu ver, não faz sentido absolutamente nenhum. Soutor, uma das questões da prescrição é muito importante e colido com os direitos dos arguidos, basicamente, não é? Como se aplica um sistema, um princípio que é aplica-se a lei mais favorável ao arguido, e como nós temos assumido várias datas de prescrição, sobretudo do procedimento, não tanto da pena, ao longo do tempo, nós agora assistimos basicamente a uma decisão de um tribunal de instrução a declarar crimes prescritos e a utilizar esta prerrogativa do crime, da lei mais favorável ao arguido. Como é que se traduz essa, e depois que se explica para a opinião pública essa questão? Porque depois gera-se um bocadinho da impunidade relativamente à prática do próprio crime. O que se passa é o seguinte: não faz muito sentido nós estarmos é um princípio também da não aplicação retroativa das leis penais,
é algo que também constitui uma situação de civilização. Nós não podemos, no fundo, em princípio, todas as leis regem apenas para o futuro e não para o passado. E precisamente por isso daí a necessidade de não estarmos a aplicar retroativamente leis, que seria na prática, se nós quiséssemos continuar a fazer alterações relativamente a estas situações. E daí que em direito penal há precisamente essa regra, consta da Declaração Universal dos Direitos do Homem, é que todas as leis, as leis menos favoráveis não se aplicam retroativamente, as leis penais mais favoráveis aplicam-se retroativamente. É essa a regra que existe, designadamente, em princípio, da chamada proteção de facto, quem está acusado de um processo criminal. Soutor, esta questão, os prazos de prescrição são 15, 10, 5 e 2 anos, depois de acordo com as molduras penais, 15 anos, por exemplo, os crimes de corrupção e dos crimes económicos agora, normalmente o procedimento é até aos 15 anos, a básica, o grosso todo de corrupção em lato sensu, não é? Considera 15 anos aceitável para um crime de corrupção, por exemplo, dos crimes económicos? Acha que é um tempo mais do que o suficiente para o Estado ter a sua obrigação de punir os cidadãos que têm infrações criminais? Neste quadro não parece que o prazo da prescrição esteja curto no nosso país. Eu sei por vezes aparece sempre um discurso um pouco populista, dizer que queremos colocar que prazos de prescrição extensíssimos ou, por simplesmente, não haver prescrição. O que, no fundo, acaba por surgir. Eu devo dizer que me parece que o próprio Estado tem que ter, relativamente ao seu ius poniendi, o dever de o exercer em tempo útil e, por isso, neste quadro, a existência de um prazo de prescrição até deveria funcionar para que os processos andassem mais depressa, em vez de, no fundo, nós estamos a dizer que queremos fazer uma investigação que nunca mais acaba e depois corremos o risco de isto prescrever e, precisamente por isso, não entendo que se justifique aumentar os prazos de prescrição. Soutor, uma das grandes contradições que surgiram desse processo relativamente às prescrições, porque também é discutido já nos tribunais penais e também no Tribunal Constitucional, é relativamente, por exemplo, aos crimes económicos, quando é que se consuma o facto. E isso tem criado uma celeuma enorme, que é a altura, sobretudo na corrupção, que basta a promessa para se consumar, como há uma teoria a dizer que é da altura da promessa, que é o Acordo do Tribunal Constitucional 90/2019, e há outra teoria que diz que como isto é um crime de trato sucessivo, deve ser no final, quando se produz o resultado. Enquanto professor de Direito, o que é que se inclina mais a ensinar aos seus alunos? Bom, eu devo dizer, eu sou professor de Direito Privado, portanto não ensino Direito Penal. Deve-se dizer que neste quadro a dúvida que existe é a qualificação relativamente à forma como está estabelecido o próprio consumação. Vi que há uma grande divergência na doutrina, portanto eu não vou tomar posição sobre qual é a posição mais correta. O crime de corrupção, de facto, tem previsto que se consuma logo com a promessa e, portanto, independentemente da promessa e da aceitação, e a doutrina que defende, de facto, essa solução do Tribunal Constitucional diz se isto se consuma logo com a promessa, então já está consumado, mesmo que ocorra, de facto, a oferta posteriormente. Outra tese, que foi a do Supremo Tribunal de Justiça, seria que não seria assim que teria que continuar a ocorrer, neste caso, a situação da aceitação. Isto, de facto, resulta, a meu ver, de má redação, efetivamente, da lei, mas o que há a criticar, e é isso que tem sido salientado nesse acórdão do Tribunal Constitucional, é que o Tribunal Constitucional tomou posição sobre uma interpretação da lei penal e talvez não lhe competisse fazê-lo, porque, e precisamente foi esse o voto vencido de uma das senhoras juízas conselheiras, porque o Tribunal Constitucional só tem por função averiguar a constitucionalidade das leis. Ora, parece-me bastante discutível questionar se uma interpretação do início do prazo de prescrição relativamente ao crime de corrupção coloca questões de constitucionalidade. A meu ver, não coloca. Portanto, por isso, simplesmente, acho que o legislador penal tanto podia ter estabelecido porque estamos, no fundo, a discutir uma interpretação do início da consumação do crime e, portanto, o legislador penal tanto podia ter feito uma intervenção num sentido como noutro. Por isso, a grande discussão que existe aqui, e parece-me, de facto, talvez o Tribunal Constitucional se tenha metido ou não deveria, é que estamos a estabelecer uma interpretação do Tribunal Constitucional a revogar uma posição do Supremo, quando a verdade é que não vejo até que ponto esta questão seria uma situação de constitucionalidade. Doutor, outra questão que parece que destes processos, megaprocessos, processos que envolvem figuras
da sociedade, figuras com algum peso social, não é? As chamadas figuras politicamente expostas, que, não é? Basicamente que está no conceito da lei de branqueamento. Pelo aquilo que nós assistimos, né, essa discussão massiva entre vários comentadores, juristas, professores de direito, advogados, acha que este processo, eu não digo para falar processos concretos que não pode fazê-lo, não é? Enquanto bastonário, mas não acha que se está a transformar um pouco o direito penal e económico português numa figura, no direito penal do inimigo, a vez de ser o direito penal do facto? Direito penal do inimigo na conceção de Jacobs, né? Da perseguição pessoal e depois tentar-se arranjar qualquer infração criminal. E a nossa base do direito penal é o direito penal do facto. Massa humana, típica, ilícita e culposa e eventualmente punível. Não acha que está aqui a misturar muitos conceitos só para se dar provas de vida do sistema de justiça? Não, eu não acredito que a ideia do Ministério Público seja alguma vez fazer essa situação, e também não acredito em situações que tem-se falado noutros países, do chamado lawfare, que é a ideia de usar o processo penal para fazer combate político. Não tenho qualquer ideia que ocorra situações neste âmbito. A nossa magistratura, e isso é uma das vantagens de termos um Ministério Público autónomo, porque de facto a situação é bastante importante. Os países que não têm, de facto, acusadores autónomos poderão ter uma situação mais difícil, e por isso a autonomia do Ministério Público, a meu ver, é um valor essencial a este propósito. E estou convencido que a questão está sempre, neste caso, não é realmente a perseguição de alguém por razões políticas, que não vi que isso uma vez tenha ocorrido. Parece-me o que existe, no fundo, é a averiguação de factos que lançaram dúvidas quanto à qualificação criminal e que são submetidos a julgamento, e depois sobre isso antes disso ainda têm que ser submetidos a um despacho instrutório para que se averigue se há indícios suficientes para haver um julgamento. E esse é um controle importante que a nossa Constituição garante relativamente ao facto de ninguém vai a julgamento com um processo criminal sem ter a possibilidade de um juiz avaliar a situação de se há ou não indícios suficientes requerendo a instrução. Eu devo dizer que me parece, neste quadro, que o nosso sistema é correto. Portanto, a situação de ter esta questão neste âmbito. O problema que se põe relaciona-se com o que existe no início, com os megaprocessos, porque eu acho que os megaprocessos, como já alguém disse, geram mega-absolvições, portanto, que é no fundo a situação que existe. Porquê? Porque há a tentação de misturar tudo no mesmo processo, que fazer uma espécie de meter o rocio na petesga, e depois o resultado prático disso é que vemos que depois torna-se praticamente ingerível o processo. Uma acusação, como se falou no processo do Marquês, uma acusação de 4.000 páginas, um despacho instrutório de 6.000 páginas, isto é completamente ingerível. Eu teria sido muito mais correto haver separação de processos, acusando o que já se tinha elementos, até para não haver risco de prescrição, e deixando os outros processos para mais tarde, que é isso o que a meu ver se deve fazer, e eu acho que não há uma boa gestão processual quando se opta de facto, e infelizmente essa é uma tendência da nossa magistratura, por fazer a situação nesses termos. Doutor, mas acha que é compreensível, isso é só a opinião enquanto homem do direito que vive há muitos anos esta área, compreensível que, por exemplo, que o Ministério Público é o titular da ação penal e existe um órgão de polícia criminal específico com competências próprias na lei de organização e investigação criminal para os crimes de corrupção e os crimes mais graves? Acha admissível que o próprio Ministério Público, não tendo conhecimento das metodologias de investigação e vários instrumentos associados, faça investigações de motu próprio, afastando quem é competente legalmente? Acha que isso é compreensível? Não, pelo contrário, a garantia que existe neste âmbito é que tudo o que envolve uma investigação criminal deve ser objeto de um processo, e que o titular da ação penal é de facto o Ministério Público e não qualquer outra entidade que surge neste âmbito. Sim, a questão é que a não deferir a investigação à polícia que tem mais competências para fazer, está dotada para fazer, ou tem 75 anos de história a fazer essas investigações e ser afastada, como é que compreende essa questão? Eu defendo totalmente e estou inteiramente de acordo com essa solução, porque eu acho inconcebível a polícia fazer investigações sem processo. Aí estaríamos numa situação em que não haveria qualquer controle sobre a atuação da polícia, o que é que está a fazer em termos de averiguação, e por isso, para mim, é fundamental haver sempre um magistrado titulado um processo. Não, eu estou de acordo, eu estou a dizer é não atribuir
não atribuírem a investigação criminal à polícia com o Ministério Público a acompanhar, obviamente. Quer dizer, a pergunta é esta, o Ministério Público fazer a investigação afastando, sendo eles o dóminos da investigação e não só o dóminos do processo. A regra que existe relativamente, porque repare, nós já temos o juiz para avaliar a situação, se existem indícios suficientes ou não, e para autorizar as medidas de coação mais graves. Agora, alguém tem que se responsabilizar pela investigação, e quem se deve responsabilizar, a meu ver, é claramente o Ministério Público, não devem ser as polícias neste quadro. Como é óbvio. O Supremo Tribunal de Justiça, neste caso o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça acabou de fazer uma proposta ontem no Conselho Superior da Magistratura para a extensão do Tribunal de Instrução Criminal. E foi aprovada com um voto contra, pelo menos que é isso que é público. Acha que o Tribunal de Instrução Criminal deve-se manter? Deve haver um reforço dos juízes, porque se coloca o problema do juiz natural, não é? Portanto, só com 2 juízes, basicamente, o juiz natural é afetado, esse é o princípio estruturante do direito, ou deve-se passar todos a instrução criminal para o Tribunal de Instrução Criminal das comarcas respectivas onde os processos correm? Qual é a sua opinião? Já defendemos na Ordem dos Advogados, inclusivamente fizemos essa indicação na resposta à estratégia contra a corrupção, que se deveria extinguir o Tribunal Central de Instrução Criminal. Defendemos isso mesmo antes de o Presidente do Supremo e agora o Conselho Superior de Magistratura o ter defendido. E lembro até que utilizamos a seguinte expressão, por parte dos colegas que trabalharam nessa área, que este Tribunal já está condenado. Porque o que sucede neste âmbito é que nós geramos um tribunal completamente fulanizado, em que a situação em que são conhecidas totalmente as personalidades dos 2 juízes de instrução e a forma habitual de decidirem, que é uma questão que deixa na opinião pública uma expectativa muito grande sobre qual será a decisão a partir do momento em que se sabe qual é o juiz a que vai ser entregue, e o resultado disto é que nós temos neste momento a situação mais, parece, decisiva que existe nesse tribunal é o sorteio dos processos, precisamente para saber se foi atribuído ao juiz A ou ao juiz B. Ora, isso parece absolutamente insustentável, e devo dizer precisamente o caso da decisão da Operação Marquês, em que o senhor juiz de instrução começa o seu despacho instrutório a discutir a quem é que o processo tinha sido atribuído e por que forma. Bom, como se disse, eu acho que isto aí atingimos, de facto, o grau zero do que deve ser em termos de sorteio destas situações e da fulanização da justiça e, portanto, no nosso entender, esse tribunal deveria ser extinto e deveria ser remetidos os processos para os diversos juízes de instrução que existem no país, porque o que nos parece é que se nós temos um tribunal, ainda mais apenas com 2 juízes, não deve ser esse tribunal a julgar os processos mais importantes da justiça penal portuguesa. Portanto, isso é uma situação que também deixa toda a gente perplexa, que diz então todos os processos são julgados pelo juiz X ou pelo juiz Y, e daí ser essa a indicação. Doutor, uma indignação que também levantou é a questão da forma como se escreve a justiça, a decisão. E essa, por exemplo, a questão da decisão do juiz de instrução, no caso Marquês, tem mais de 7.600 páginas, é mais do que o maior romance que eu conheço, não é? Portanto, não há nenhum país do mundo em que a justiça, que se faça, uma justiça instrutória se faça em 7.600 páginas, nunca vi, é completamente inaudito, não é? Isso deixa de ser justiça porque a maior parte são citações doutrinárias ou jurisprudenciais, portanto, e também com umas alfinetadas entre magistraturas, não é? Quase um ajuste de contas entre o Ministério Público e o juiz de instrução, que agora também foi mimado, o próprio juiz de instrução, com um pedido de nulidade do Ministério Público a dizer que a decisão do juiz foi escassa e desajeitada, não é? Acha que isto favorece a justiça e a credibilidade da justiça? Nós, inclusive também os advogados, por vezes usam linguagem contundente. É isso, deve-se dizer, isso é natural ao debate judiciário, que é um debate tenso e por vezes leva a que surjam este tipo de situações. O que talvez não devesse ocorrer é numa exposição que é pública e que, inclusivamente, destinava a fazer uma síntese do processo, esse tipo de indicação. Que isso ocorra no processo não me choca tanto, que seja feito publicamente, parece-me talvez pudesse haver alguma contenção aí, até pela situação que ocorre quanto a este ponto. Mas
O que eu digo relativamente a esse assunto é o seguinte, é que nós temos que ter umas decisões técnicas, porque a pessoa só pode ser condenada se, de facto, for considerado que praticou o crime, e para isso tem que ter uma fundamentação no âmbito do direito. Nesta situação não podemos ter decisões de cruz a dizer vão todos condenados sem explicar em que termos. Agora, também mas o problema é que estamos numa fase de instrução, ali não se condena ninguém, ali só se apura se há indícios suficientes para ir a julgamento. Nós temos que explicar se existem indícios suficientes ou não e porquê. Exatamente, de facto, exatamente. no fundo é apenas isso que está em causa e daí a ser essa indicação. Agora, como se disse, nós estamos, alguém está a sustentar que se anda a fazer o julgamento na instrução. Eu não sei se estaremos a chegar a isso, mas pelo menos parece-me que a instrução tem que ter, pelo menos neste caso, uma decisão mais célere, porque o senhor juiz, para escrever aquelas milhares de páginas, levou imenso tempo. E com isto atrasa muito mais o processo, quando, na verdade, o próprio regime do despacho instrutório diz que deve dar o despacho em muito poucos dias. E, portanto, enfim, eu devo dizer que me parece que talvez tenha havido, ou esteja a haver um exagero em alguma forma de julgamento das instruções, que, de facto, são apenas para averiguar se há indícios ou não. E, portanto, o exame profundo do processo só deve ocorrer em julgamento. E concorda com essa massificação de fundamentação? É que às vezes já não é fundamentação, que é quase uma demonstração de saber na própria despacho. Eu não concordo, e por vezes também vê-se às vezes que as pessoas escrevem demais e às vezes até escrevem o que não se justifica colocar ali. Portanto, ou seja, nesta situação, o poder de síntese é algo absolutamente fundamental. Devo dizer, eu cheguei a fazer exames no Centro de Estudos Judiciários e nós chamávamos para os candidatos à entrada e nós e via-se muitas vezes que era avaliado o poder de síntese do candidato, porque ele tinha que trabalhar e responder ao exame num período muito curto para o que estava em causa, porque o período é longo em termos de horas, mas o que sucedia é que havia pessoas que pediam folhas e folhas, e as pessoas perguntavam logo onde é que está o seu poder de síntese para, no fundo, ser capaz de dar uma resposta correta sem estar a encher páginas se não tenham justificação, não é? Soutor, mais duas perguntas, estamos praticamente a terminar. Esta pergunta é que, relativamente à eleição da quarta figura do Estado, que estão em processo eleitoral ao Supremo Tribunal de Justiça. Existem 3 candidatos, 2 são juízes de carreira, juízes conselheiros de carreira, uma é uma emérita jurista que entrou por essa categoria, não é? O colégio eleitoral são cerca de 60 juízes, acho eu, não estou enganado, à volta disso, 60 juízes, e os candidatos só fizeram uma carta de apresentação aos seus colegas do colégio eleitoral. Não acha que esta opacidade, não haver discussão pública e escrutínio, o que é que os senhores juízes, o senhor Presidente do Supremo Tribunal de Justiça acha para a Justiça, onde quer que a Justiça esteja, qual é a sua visão da organização e daquilo que procura para a resposta de representação do povo, que a Justiça não é mais do que a representação do povo, que isto é incompreensível em 2021, não haver uma discussão, um escrutínio público? Nós estamos a falar de um círculo eleitoral muito restrito, onde as pessoas conhecem, portanto seria completamente diferente. Eu já vi teses, propostas a defender que o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça devia ser eleito por todos os juízes, mas isso aí é bastante discutível, porque ele de facto não é Presidente de todos os juízes, é Presidente de um Supremo Tribunal, e a regra que existe é que habitualmente o Presidente do Tribunal coloca-se neste caso, como também sucede no Tribunal Constitucional, é eleito pelos juízes que o compõem. Portanto, a situação que existe aí é esta. Eu via fazer esse argumento, mas devo dizer que me pareceu um argumento, enfim, relativamente, por assim dizer, sem grande sentido, porque o que nós vemos é isto. O Presidente do Supremo vai ser eleito pelos juízes do Supremo, e eles conhecem-no muito bem. Portanto, ou seja, nós estamos a falar aqui de pessoas que façam apresentações dizendo que nós nunca nos vimos e, portanto, e as ideias são estas, e, portanto, aqui trata-se de escolher a pessoa relativamente à qual os senhores juízes do Supremo entendem que têm melhores condições e depois faz as propostas aos juízes do Supremo que conhecem isso. Por isso eu devo dizer que também não estou a ver que necessitemos de uma campanha eleitoral no quadro que toda a opinião pública conhecesse, porque a verdade é que estamos a escolher um juiz do Supremo Tribunal que é escolhido pelos juízes do Supremo Tribunal e, portanto, nós temos o máximo respeito pelo Supremo Tribunal. Entendemos que até agora os senhores juízes do Supremo têm sempre escolhido
escolhido personalidades de muito mérito, e aliás eu quero ressaltar o enorme mérito do conselheiro atual, com quem tenho tido a ocasião muitas vezes de falar, o Sr. Conselheiro António Joaquim Pissarra, que tem sido uma voz muito decisiva em todas estas questões gravíssimas de justiça que têm acontecido nos últimos tempos. Também conhecia o Sr. Conselheiro Henriques Gaspar, que o antecedeu, e portanto eu devo dizer que acho que a opinião pública pode estar perfeitamente tranquila. Estou convencido que os senhores juízes do Supremo saberão escolher muito bem quem será, neste caso, a quarta figura do Estado. Doutor, a última pergunta normalmente é uma pergunta desconfortável, mas simpática, não é? Para terminar o programa. E a pergunta desconfortável que eu trago aqui para si é assim: desde o 25 de Abril até agora, nunca houve um ministro da Justiça que nunca tivesse sido jurista, ou advogado, ou juiz, ou do Ministério Público agora, que é a primeira vez que é do Ministério Público. Não acha que caíam os parentes na lama, entre aspas, ao jurista, se fosse escolhido, por exemplo, um gestor, um economista, um engenheiro para o Ministro da Justiça? Acha que é uma coutada dos juristas? Não acho que seja uma cotada, porque eu acho que nós temos escolhido essencialmente políticos, portanto, ou seja, neste quadro, devo dizer, neste caso foi escolhido... O atual ministro é magistrado, não é político. Mas tem sido raro, porque habitualmente têm sido já pessoas que exerciam muitas vezes a profissão de advogado, mas que eram políticos firmados. Houve o caso... O Dr. Labrinho Lúcio também era juiz, não é? O Labrinho Lúcio também, mas acabou por ser, no fundo, uma escolha do próprio ministro de Fernando Nogueira anterior, que foi ele que o indicou na prática. Portanto, deve dizer-se, a representação da Justiça tem sido essencialmente por ministro. Eu devo dizer que eu prefiro, confesso, se me perguntarem se escolhesse ministro, qual ministro preferia, eu preferia sempre um jurista, porque a Justiça tem muitas especialidades técnicas, como aliás viu, e estar a discutir isto com alguém que nada percebe do assunto e que, por isso simplesmente, tivesse apenas uma lógica economicista na questão, não vendo, portanto, aqui em causa valores fundamentais e só vendo cifras à frente, parecer-me que não seria, de facto, a pessoa mais adequada para este assunto. Agora, eu não tenho a posição corporativa de dizer que só pode ser um jurista o Ministro da Justiça, ou que também só pode ser um médico o Ministro da Saúde. Não vou por essa indicação. Pode ser. Agora, tem que haver algum conhecimento na área, porque, por exemplo, a atual Ministra da Saúde não é médica, mas é especialista em gestão da saúde. Portanto, nós, enfim, não vamos escolher alguém que já tivemos situações curiosas de ministros da saúde, não tinham nenhuma experiência na área, mas tinham peso político. O caso, por exemplo, do Dr. Gonelha, neste quadro. Portanto, tudo isto varia muito consoante a situação que existe. Agora, se me perguntar como bastonário da Ordem dos Advogados, eu prefiro falar com um ministro que tenha sensibilidade para o direito, que perceba o que está em causa, ou prefiro falar com alguém que nada percebe de direito e que não faz a mínima ideia do funcionamento dos tribunais, das questões que se colocam aqui, e a única coisa que vê são orçamentos. Enfim, eu devo dizer que me parece isso que não seria o mais adequado. Portanto, para os orçamentos já basta o Ministério das Finanças, que no fundo é quem decide tudo, e precisamente nós precisamos de alguém com alguma sensibilidade para o setor. Isso parece-me de facto uma situação importante, sem que haja de facto nenhum problema se amanhã for nomeado um ministro que não tenha nenhuma ligação com a Justiça, porque já ocorreu noutros setores e resolveram assim a situação. Se é a melhor solução, eu acho que não, confesso. Doutor, então afasta também completamente a hipótese, só em 30 segundos a resposta, de haver juízes que não sejam licenciados em Direito, como existem em vários países da Europa. Eu acho que essa ideia é péssima, portanto, devo dizer que a questão que se coloca é que o Direito é, no fundo, uma ciência que exige um profundo conhecimento das suas especialidades. E, portanto, colocar não licenciados em Direito a decidir, eu devo dizer, nunca achei que fosse uma boa solução, e por isso entendo de facto que tem que ser. Nós podemos recorrer a peritos, designadamente a assuntos que exigem grande especialidade técnica, para isso é que eles lá estão. Agora, a decisão tem que ter uma sensibilidade jurídica, e isso parece-me essencial, que seja sempre alguém formado em Direito. Muito obrigado, doutor. Foi um prazer tê-lo aqui no Novo Canal, um gosto. Espero que tenha gostado desta conversa e tentámos, enquanto juristas, tentar explicar um pouco o que é isto da regra da prescrição. Eu desejo-lhe o maior sucesso nesse seu fardo grande, entre aspas, que é ser bastonário da Ordem dos Advogados, que está sempre a ser solicitado nesta questão, e mais uma vez desejo-lhe muita saúde, que é aquilo que nós fizemos. Muito obrigado. Muito obrigado. Paulo, agora passo para ti, tal. E chega assim ao fim mais um programa do Data Vénia, mais um excelente convidado.
Agradeço-lhe, Dr. Luís Menezes Leitão, por ter estado neste espaço com serviço público. Quanto a si já sabe, este e outros programas pode ver e rever em novonotícias.pt. Resta-me desejar um excelente fim de semana e uma boa noite. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.